o mundo está se acabando em água. E aí acaba isso, já está oscilando a minha energia, já está oscilando aqui, aí vamos torcer para a gente conseguir, tá? Vocês conseguiram dar uma lida no material que foi aqui do livro do Santos? Alguém conseguiu pegar para dar uma lidinha no que o Santos fala para a gente da LDB? É bem curtinho o texto, o capítulo, né? Vai da página 47 até a 55. Não são nem 10 páginas. Então é bem tranquila a leitura dele para vocês. Alguém deu para pegar alguma coisa? Cadê? LDB, achei. O meu fichamento que eu fiz para vocês, né? Vocês, como eu perguntei antes, vocês já estudaram sobre LDB? Eu lembro que alguém até mencionou um artigo que se falava, foi um livro, que falava de que existiram 3 LDBs, né? Vocês conseguiram ver esse material para mim? Só para eu tirar uma dúvida, que material foi esse? Hein, gente? Viram com algum outro professor? Especificamente uma aula sobre a LDB, sobre os tópicos, os capítulos, as No sessões. segundo período, com o professor, ele falou um pouco da LDB. Esqueci o nome dele agora. Foi Wesley, Zenildo, foi Tiago. Zenildo deu um pouco da LDB para a gente. Certo. E aí, se eu perguntar para vocês, pessoas, o que seria a LDB? Né? Aí a gente vai para o significado da sigla, né? Lei de Diretrizes e Bases. Mas por que vocês acham que a gente precisa da LDB? Ou o que ela é para além dessa sigla? O que vocês acham? Estão me ouvindo, gente? Professora? O direito de todos, né? Ela organiza as leis conforme a Constituição. Garante o direito de cada pessoa. Eu acho. Professora? Oi. Eunice. Oi, querida. A LDB é a lei de base da educação, não é? Isso, é lei de diretrizes e bases. De base da educação. Isso. Mas o que vem nesse documento? Vocês já tiveram a oportunidade de pegar, seja ele físico, seja ele online? Vocês já tiveram essa oportunidade? Eu tenho um aplicativo com a LDB, professora, quando eu baixei, por conta de indicação do professor Renildo. Isso. Era o que eu ia falar para vocês também, que do mesmo jeito que a BNCC tem um aplicativo, a LDB também tem, entendeu? E aí tem, inclusive, com as atualizações, né? Eu peguei aqui, eu baixei para dar uma olhadinha, para mostrar para vocês, e aí tem a de 2017, tem a de 2018, e tem a de 2020, né? E aí, aqui, né? Eu tô até eu baixei aqui no meu celular aqui para dar uma olhada para vocês, né? E aí vem falando da questão, né, do direito, a questão da lei de inclusão, né, a educação inclusiva. Tem uma série de, questão, Constituição, aí tem um quiz, tem questões, tem simulados, até mesmo para vocês estudarem, né, para prova, né, para concursos, tá? Aí vem aqui falando sobre a LDB, sobre o estatuto. É um aplicativo bem levinho, que vocês baixam no celular de vocês.
Eu só fiz colocar LDB lá na Play Store, vocês podem ter. Mas, claro, se vocês colocarem no Google, vocês também vão encontrar, né? A LDB, inclusive a LDB comentada. Eu ontem até encontrei um site que eu ia até repassar para vocês, vou ver se eu encontro aqui de novo. Mas como a energia caiu, aí o computador reiniciou, aí eu perdi o site, mas eu vou procurá-lo e vou mandar para vocês também novamente, tá? Vocês estão conseguindo ver aí o meu slide, gente? Sim, Tá professora. Pronto, Eu tô. joia. Eu preparei, ele é bem curtinho, estão vendo aí, são só 6 lâminas, e ele é bem objetivo, tá? Como o texto, ele é bem sucinto, né? O texto que a gente vai discutir nele hoje, até porque mais para frente, né? Os próximos capítulos, que é o que trata dos níveis e modalidades da educação, os profissionais da educação, né? São os tópicos da LDB. Então, na próxima aula, que vai ser na terça, a gente continua com o livro do Santos, que eu compartilhei com vocês, e a gente vai para o capítulo 5 dele, que é justamente falando sobre os níveis e modalidades da educação, tá? E aí, o que eu queria trazer para vocês, né? Que o capítulo do livro, ele vem trazendo uma contextualização histórica para a gente entender um pouquinho, né? De como chegamos hoje a esse código de leis da educação que nós temos, né? Então, ele vai lá desde a década de 30, e aí eu também peço para vocês rememorarem, né, a atividade que vocês fizeram acerca da educação na ordem constitucional, das várias constituições, porque a LDB está diretamente relacionada às constituições, certo? Então, em 1930, a gente tem a influência grande aí, né, de um movimento conhecido como Escola Nova. Eu sei que vocês estudaram sobre isso, né, estudaram sobre isso em História da Educação, acredito que didática também vocês tenham visto alguma coisa sobre, né, essa questão do histórico. Bem-vinda de volta, Joyce. E aí, em 1930, a gente tem a Escola Nova, que vem trazendo sugerindo uma série, né, de inovações para a educação. E a Escola Nova é um movimento, tá? Essa expressão Escola Nova, não, porque não é um tipo de escola, não. Foi um movimento que alguns educadores, né, inspirados por ideias que estavam acontecendo no mundo, eles criaram esse movimento conhecido como Escola Nova. E, posteriormente, eles, inclusive, criaram, né, escreveram o chamado Manifesto dos Pioneiros. E também acredito que vocês já tenham estudado sobre ele. Mas esse movimento, ele propunha algumas inovações. Por exemplo, a ideia da laicidade da educação, né? Todo mundo sabe o que significa educação laica. Vocês sabem o que significa a questão de você dizer que a educação ela é laica? Pronto, justamente é a questão da educação sem interferência, né, da questão religiosa, porque por muito tempo no Brasil a gente tinha uma ligação direta entre a religião e a educação, né? Muitas das escolas, elas eram escolas, né, confessionais de cunho religioso. Então a Escola Nova propunha, né, que a escola pública para todos ela fosse uma escola laica, que não abordasse a religião A ou a religião B, não abordaria questões, né, de religião. Outra coisa também que a Escola Nova propunha era uma escola onde os dois sexos pudessem estudar, porque até então era escola para rapazes, escolas para moças, né? Eram separados, tá? E também ele falava dessa nova visão do aluno como centro, né, da educação, né? Não mais o professor, não mais apenas o professor ou o conteúdo, mas o foco seria nos estudantes, certo?
E aí, já na primeira página, né, no segundo parágrafo do texto, vem trazendo o que o Manifesto dos Pioneiros, né, pensava. Tem aqui uma citaçãozinha do livro do Chagas, que diz: encarava a educação como um instrumento por excelência de uma reconstrução nacional a expressar-se na formação da hierarquia democrática pela hierarquia das capacidades recrutadas em todos os campos sociais. Então, a gente já começa a falar em uma preocupação justamente de uma escola para todos. A gente está falando de 1930, certo? E aí a gente tem a Constituição de 34, 4 anos depois, do governo de Getúlio Vargas, primeiro governo de Vargas, né? E aí as reformas dos pioneiros, elas entram, tá, na Constituição, na parte que diz respeito à educação. Então tem aqui na Constituição de 34, falando o seguinte: a educação como um direito de todos, tá? Então é a primeira vez que a gente vem ter essa fala de educação como direito para todos, na Constituição de 34, tá? A obrigatoriedade da escola primária integral e extensiva aos adultos. Então, começou a se falar de educação, né, para adultos. Pessoal que, se a gente for olhar, na década de 30, o índice de analfabetismo no Brasil era altíssimo. Tinha muito mais analfabetos do que pessoas escolarizadas, tá? A gratuidade do ensino na escola pública, falando da gratuidade, e que essa escola pública ela deveria ser mantida, né, e oferecida pelo Estado, tá, gente? E a assistência dos alunos necessitados, a questão de auxílio financeiro mesmo, tá? Já vem se falando sobre isso, né, o que a gente posteriormente, né, tem hoje como políticas assistencialistas, como a própria questão que a gente teve por muito tempo, né, o Bolsa Escola, né, que agora virou só o Bolsa Família, já se falava disso nessa Constituição. Porém, né, esse avanço, né, eu estou na página 48, Aline, tá? No primeiro parágrafo que vem falando sobre a Constituição 34 e o que ela traz sobre a educação. Mas essa Constituição e esses avanços, eles não vão durar muito. Por quê? 3 anos depois, né, quando termina, e está para terminar o segundo mandato do Getúlio Vargas, a gente tem o primeiro golpe de Estado que a história brasileira, né, oficialmente registra, que é justamente o Vargas, ele não quer sair do poder. Então, ele dá um golpe e assume novamente a presidência. E aí, o que acontece? Uma nova Constituição em 1937. E essa Constituição, ela castra muito das coisas que tinha sido, muito dos avanços que se tinha conquistado, né, em termos de educação na Constituição de 34, a de 37 tira muita coisa. E aí a gente só vai voltar a ter questões mais direcionadas à educação, ou a educação recebendo a devida atenção, né, que deveria receber, só na Constituição de 1946, quando acaba, né, a chamada ditadura do Vargas, certo, gente? Sim, só lembrando que é na Constituição de 34 que já vem se falando da necessidade de se criar um documento que legisle, que regule, que traga as diretrizes da educação no país. Em 34 já se fala de como se fosse assim, do germen do que seria hoje a LDB. Isso porque dentro desse período, né, a criação do MEC, que é o Ministério da Educação, e do Conselho Nacional de Educação, e ambos pensando o Plano Nacional de Educação, tá? Aí, como eu falei, não dura, 37, muita coisa disso acaba. E em 1946, com a Constituição de 46, né, a gente volta a ter essa discussão sobre esse Código de Leis da Educação, tá? Que a gente chama de LDB. Isso nos leva à primeira LDB, certo?
E aí, lá na página 49 do livro, né, no segundo parágrafo, tem falando aí pra gente, ó. Nasce a primeira LDB, por determinação da Constituição de 1946, cujo artigo 5º, né, prescrevia: compete à União, ou seja, ao governo federal, legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. E aí, ou seja, quem é que vai determinar o que a educação no país? É a União, como a gente viu, né, nas nossas aulas anteriores. Mais adiante, no capítulo específico sobre educação, os artigos 166 a 172 definiam os princípios e baixavam regras básicas a serem seguidas na legislação regulamentadora posterior, incluindo a própria LDB, como a mais importante norma jurídica a ser seguida. Ou seja, era o que de supremo tinha no que dizia respeito à educação. Era a LDB, tá? E aí constata-se, como consequência de tais determinações constitucionais, que aí vem aí, né, da Constituição, duas determinações. A primeira, que está como letra A. A fixação da LDB é uma competência exclusiva da União. Então, se perguntarem, se vocês virem em alguma questão perguntando, né, a cargo de quem, né, ficou a determinação, a manutenção da LDB, foi a União. Portanto, por meio de uma lei federal, ou seja, o governo federal, não podendo haver diretrizes e bases da educação por leis estaduais e ou municipais, tá? Os estados e municípios apenas legislam concorrentemente sobre educação e ensino, atendendo às suas peculiaridades e possibilidades regionais ou locais. Ou seja, os municípios e estados, eles podem ter leis, né, específicas, mas que não vão de encontro, que não contradigam a LDB. Do mesmo jeito, por exemplo, os estados e municípios, a gente tem aqui autonomia, nós vivemos numa república federativa, né? Então nossos estados, eles são soberanos, tá? Então eles podem legislar, desde que as leis criadas, né, nos nossos estados e municípios não firam a Constituição, que é a nossa Carta Maior, o nosso Código de Leis Maior, tá? E aí vem dizendo também, a LDB se torna indispensável, uma vez que a maioria dos artigos da Constituição que trata da educação e do ensino não é autoaplicável. Isto é, tais artigos precisam ser regulamentados por lei federal, que explicará o sentido dos princípios filosóficos, políticos, administrativos, financeiros, pedagógicos, etc. Então, está na Constituição, mas o que ele está dizendo aqui? Não é autoaplicável. Precisaria de outro instrumento, né? Não só a Constituição, mas outro instrumento para determinar os aspectos filosóficos, políticos, administrativos, financeiros, pedagógicos e por aí vai. E aí é que está a função da LDB, gente. Tudo isso aqui, tá? Pensar a filosofia da educação brasileira, né? Os aspectos políticos, quem regula o quê, né? Então, quando a gente for ver nos próximos capítulos a questão das modalidades e níveis de ensino, né? Questões administrativas de gestão, questões financeiras, da onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro na educação, tá? E, claro, os aspectos pedagógicos, né? Questão conteúdos, a questão de metodologias, certo? E aí, é isso na Constituição de 46. E aí a gente tem, né, em 1961, tá, gente? Que é sancionada, né, e promulgada a Lei 4.024, que foi conhecida como a nossa primeira Constituição, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1962, tá? O que eu entendo que algumas pessoas, né, acho que foi até isso que me falaram na última aula, professora, mas não são 3 LDB, tem gente até que fala em 4, né? Mas a grande questão é porque, na verdade, não se criou uma nova LDB. O que aconteceu
foi que em 1967, 1969, 67 a gente tem uma nova Constituição, né? Lembrando que a gente está em pleno golpe militar, ditadura militar. Então, em 67 a gente tem uma Constituição que foi, né, outorgada, né, que justamente foi imposta, não foi votada. E aí, nessa Constituição, tudo que dizia respeito à educação foi deixado de lado, né? Porque as únicas questões de educação que estavam na Constituição de 67 era justamente, por exemplo, uma das coisas que tinha era a saída, né, de algumas disciplinas que deixaram de existir e foram substituídas por outras. Eu acho que até a gente já falou sobre isso, né? A questão de História e Geografia, que deixou de existir e no seu lugar entrou os estudos sociais, né? E Filosofia e Sociologia também saiu, né, do ensino médio, do antigo segundo grau, né? E no seu lugar entrou Moral e Cívica, tá? Para a questão dos conteúdos que dizia respeito à pátria, à ideia nacionalista, né? E é isso que é em 67. Em 69, a gente vai ter uma série de adendos a essa Constituição. Então, muita gente, né, fala que a partir com essas outras duas, a Constituição de 67 e as contribuições de 69, né, isso faz com que a gente poderia pensar em ter novas LDBs, mas não, tá? De fato, a gente só teve essa primeira LDB que teve vigência, né, até esse período, até 1969, né, e a atual, tá, gente, que começa a entrar em vigor, tá, que começa a entrar em vigor a partir da Constituição de 88. Mas eu marquei aqui para ver com vocês, na página 50 do texto, né, onde tem falando de que muita gente considera algumas outras LDBs, né? É lá no parágrafo, lá no final, no último parágrafo da página 50, quem tiver aí com o texto em mãos, me acompanha aí, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Essas leis e mais o que remanesceu da 4.024 de 61, que é a primeira LDB, não constituindo 4 LDBs, como é comum entender, uma vez que as posteriores à original apenas dispunham sobre o ensino de primeiro, segundo e terceiro graus, e não sobre a educação nacional como um todo. É claro que falta uma organização sistêmica, e por isso elas não formam um todo orgânico. Por isso que elas não são consideradas como outras LDBs, tá? Mesmo porque corresponde a constituições diferentes. Praticamente, uma nova Constituição de 1969, feita pela emenda constitucional, que muitos consideram outra Constituição outorgada pelo regime militar vigente na época. Então, não, gente, não existiram tantas LDBs assim, só duas. A primeira, que foi a de 61, e a nossa atual, que é a de 1996, tá? E aí a gente chega nela, né? Termina a ditadura militar, então é preciso criar uma nova Constituição. A ditadura militar termina em 1985, e aí em 1988 tem a Assembleia Constituinte, e aí cria, né, a nossa Constituição, a Constituição que a gente segue até hoje, que é tida como a mais completa do mundo, né? A nossa Constituição, ela é uma das mais, ela é elogiadíssima. O problema é que, infelizmente, né, muita coisa dela não é seguida, não é respeitada, mas ela é extremamente abrangente. Tanto é que ela vem com um capítulo inteiro falando sobre educação, tá? E aí é quando volta a se falar, né, se a necessidade de se criar, de se trazer novamente a LDB. E aí tem um embate, né, umas discussões de 88 até 96, dá o quê? Dá 8 anos, né, desde a Constituição até, né, a vigência ser aplicada e ser posta em prática a atual LDB, a gente tem aí 8 anos, né, de discussões, de votações,
né, de consultas públicas. Inclusive, o livro traz uma matéria do jornal da época, que foi, né, que narra aqui, cadê o jornal que o texto traz? Suplemento especial do jornal Cintiael, né, que diz o seguinte, que o processo de criação e implantação da LDB atual, da de 1996, foi o processo mais democrático que já tinha sido feito no país até aquele momento, até aquele período, 1996, né? Porque tem a participação, né, da sociedade civil organizada, tá? E aí de educadores e de legisladores, ou seja, os políticos, a sociedade e os especialistas, todos discutindo, tá, os itens, os tópicos, o que deveria conter dentro da LDB. Então, fala-se muito desse avanço. E a gente vai ver algo bem semelhante a isso quando a gente viu um pouquinho sobre a BNCC na última terça-feira, né? Que teve várias consultas, foi aberto ao público. Eu diria até que a BNCC foi mais democrática ainda do que a LDB. Porque, por exemplo, na época da LDB não se tinha internet tão acessível assim para a maioria da população, né? Já no período de criação, de estudo, de escrita da BNCC, né, de 2012 para cá, o acesso à internet já estava muito mais difundido. E aí as pessoas podiam, qualquer pessoa, eu, vocês, qualquer pessoa, quando estava lá aberto para como é, visita pública não, tem uma expressãozinha, para consulta pública, qualquer pessoa podia entrar, podia opinar, podia dizer o que gostou, o que não gostou, sugerir alguma coisa, né? Então, assim, foi um processo extremamente democrático, tá? Que ele quisera nós tivéssemos a maturidade enquanto população para realizarmos outros tipos de consultas públicas como essa, né? Outros plebiscitos, né? Para a gente tomar, né, decisões no que diz respeito às questões políticas do nosso país. Mas, infelizmente, a nossa população ela não é madura, né, o suficiente para isso, infelizmente. Prova disso é que o nosso voto precisa ser obrigatório, né? Porque se a nossa sociedade ela fosse, como eu falei, politicamente madura, a gente não precisava ter voto obrigatório, as pessoas votavam por consciência, né? Mas a imensa maioria da população, infelizmente, só vota porque é obrigado, né? A senhora acha que algum dia a gente vai ter uma política madura? Rapaz, mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Quando a gente levar a sério várias outras questões, por exemplo, a própria ideia da educação, né? Uma educação de qualidade, uma educação formadora, uma educação crítica, que é o que a BNCC vem pregando, né? Talvez daqui a umas 2, 3 gerações, quem sabe, né? Mas dificilmente atualmente a gente Eu, particularmente, admiro muito a Constituição, mas eu não acredito, porque pessoas, ainda tem muita gente não entende a gravidade, não tem assim, noção da qualidade das leis que ali foram aprovadas e dos nossos direitos garantidos. Então, quando uma população toda não tem essa consciência, eu não acredito numa política amadurecida. É por isso que muita gente não entende, existe a direita, a esquerda e o extremista, né? Aí fica nessa situação. Então, eu acho que vai demorar muita década para a gente chegar a uma política amadurecida. Muitas de verdade. Mas essa questão de divisões, né, de direita e esquerda, né, isso vários países eles têm essa divisão, né? Por exemplo, você pega os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem os republicanos e tem os democratas. Os republicanos são os tidos de direita e os democratas são os de esquerda, né? São os mais as questões mais populares e os republicanos são as questões mais conservadoras, né? E eles têm lá
E eles têm lá o voto deles não é obrigatório. Vários países europeus também têm, né? Porque essa ideia de direita e esquerda tem a ver com a Revolução Francesa, né? A ocupação na Assembleia Constituinte do lado, né, que se sentou os jacobinos, que eram os políticos de origem pobre, de origem popular, eles se sentaram do lado esquerdo, nos bancos do lado esquerdo. Né, os girondinos, que representavam os burgueses, sentaram do lado direito da Assembleia. Daí essa divisão que a gente chama hoje de esquerda, né, e de direita. Tem a ver lá com a Revolução Francesa. Mas eu acredito, eu torço, né, para que no futuro nós tenhamos uma maturidade, né, política. E aí isso passa, como eu falei... E assumir a responsabilidade de um voto consciente, né? Porque até então somos ainda no cabrecho, a gente somos obrigados a votar. Eu, particularmente, toda eleição, eu não voto mais. Eu prefiro pagar a multa, porque eu me sinto obrigada a votar. Então, é onde eu questiono a Constituição. Porque se não somos... se existe uma lei que nos dê livre arbítrio de escolha, porque somos forçados a votar em um líder. Se a gente poderia escolher mais seriedade, mas né? Aí, Cátia, mas aí a grande questão né, qual a consciência política que a nossa população tem, né? Mas aí aqui está, é onde vem a educação, né? Aí é onde vem a educação. Isso. Muita gente acha que política só diz respeito, né, a partido político, a ideologia de esquerda, de direita, essas questões. Não, política diz respeito a tudo que é coletivo, né? Então, se você tem uma consciência de coletividade, então você vai querer o melhor para o seu coletivo, para a sua sociedade. Então, você vai querer... Aí é isso que eu estava falando, aí você vai querer dar a sua contribuição, né? Eu acho, assim, é a minha opinião, eu acho que a isenção, né, é muito pior do que a tomada de posição, né? Porque é aquela história, você está lavando as mãos, né? De uma decisão, do rumo que a sua sociedade, que a sua coletividade, que o seu município, que o seu estado, que o seu país vai tomar, né? Você está erroneamente lavando as mãos, porque a isenção também não lhe exime, né? Não lhe exime de responsabilidade. Né? Então, infelizmente, o nosso último processo eleitoral mostrou isso. Né? Já começa... Foi o maior número de isentos, de pessoas que não votaram, mas que votaram branco ou anularam. Né? E aí a gente, infelizmente, está vendo o que está acontecendo. Né? O país numa recessão absurda e cabe aqui dizer que o país já estava em uma pré-recessão antes da pandemia. A pandemia só veio acelerar o processo, mas a economia brasileira já estava decadente bem antes da eclosão dessa pandemia, que infelizmente, né, está atingindo o mundo inteiro, né, inclusive a nós. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter um trabalho, eu acho que nós, enquanto professores, vocês, enquanto professoras, né, da primeira infância, dos anos iniciais, tem um papel fundamental na formação dos futuros, né, cidadãos, na ideia de um pensamento crítico, um pensamento no coletivo. Eu tenho que pensar que eu faço parte de um coletivo. Então, como parte integrante de um coletivo, né, eu tenho que entender qual é o meu papel, qual é o papel do outro e que juntos nós fazemos essa coletividade. Tanto é que, por exemplo, na educação infantil, a gente tem como a gente viu na BNCC, né? A gente tem os direitos de aprendizagem, tem o campo de experiência. Um dos 5 campos de experiência da educação infantil é justamente o eu, o outro e o nós, que é justamente a criança entender quem ele é, que ele é um ser social, né? Que existe um outro que é tão importante quanto ele e que esses dois, ou
ou todos da sala, todas as crianças, fazem parte do nós, que é o coletivo. É a primeira noção que a gente tem aí de política, de coletividade. Então, é fundamental que nós, principalmente vocês, que serão professoras dessa galerinha, tenham isso muito claro na cabeça de vocês, né? Eu defendo muito que desde cedo, por exemplo, se faça exercícios com as crianças, exercícios de tomada de decisão, por exemplo, vai escolher qual vai ser o nome do mascote da turma. Vamos votar. Tem esse nome, então vamos votar, porque aí você começa a trabalhar princípios, né? Por exemplo, de democracia, né? De respeito ao outro, de respeito à vontade da coletividade. Então, eu acredito e eu defendo que é desde cedo, né? E a BNCC veio destacar ainda mais essa importância, né? Desse trabalho de uma formação desses indivíduos, dessas crianças e adolescentes, de uma forma mais ampla. Não adianta só eu ensinar os conteúdos, né? Só isso não vai ajudar a minha criança. Ela vai ser muito boa em matemática, mas ela vai ser muito ruim em relações, muito ruim em lidar com emoções, muito ruim em resolução de problemas colaborativos, em criatividade. Então, eu tenho que trabalhar, né, todos esses elementos. Então, eu acredito que a BNCC ela já vem trazer os primeiros passos dessa mudança. Agora, claro, né, cabe muito aos professores, né, a forma como isso será abordado. Então, eu digo sempre, né, a formação do professor ela precisa também estar acompanhando essas mudanças, né, porque é na escola que a gente prepara os nossos meninos e meninas. Se a gente está vendo aí uma geração, né, a nossa geração, e pelo menos a nossa geração e a geração anterior à nossa, né, fazendo bobagem no que diz respeito à política, nós, professores, nós da educação, temos que reconhecer a nossa parcela de culpa nesse processo. Claro, é um sistema, uma filosofia, né, de desvalorização da educação. Por quê? Todo mundo sabe, né, que na escola é a educação o caminho que a gente pode transformar ou não a nossa sociedade. Mas, infelizmente, vamos sucatear a educação, vamos supervalorizar. Eu acho que um dos fatores de ter um pouco maior amor pela educação, os nossos líderes, é exatamente esse ponto de vista. A educação é a base de um bom governo, é a base do futuro de uma igualdade de direitos. Então, assim, se eles têm essa consciência, eles não vão ter muito interesse de fazer um investimento maior nos nossos pequenos futuros, porque somos as crianças, a base de tudo, do futuro político, do futuro tudo, são as crianças. Então, se eles têm essa visão, eles não vão ter interesse, eles vão querer continuar, que as crianças continuem assim, pobres, sendo pobres, né, sem nenhum direito, sem nenhuma educação decente, porque quando não se tem uma educação, não se tem entendimento dos seus direitos. Então, se não tem entendimento dos seus direitos, vai aceitar o que eles assim impor. Aí onde é que estamos longe. E aí é uma engrenagem, né? Então, assim, a gente tem que ter uma clareza muito grande. A gente tem que ter uma clareza muito grande no que diz respeito às nossas escolhas. Então, por exemplo, se a gente está diante de um pleito eleitoral e aí a gente tem uma série de candidatos, qual é o nosso papel enquanto eleitores? É analisar as propostas, né, de todos os candidatos. O candidato a proposta dele para a educação é essa, para a saúde é essa, para a segurança é essa, para a economia é essa. O B, o C, o D, o E. E aí eu vou escolher de acordo com aquilo que eu acredito que seja o melhor, como você falou aí. O melhor teria um plano, né, de investimento em educação, de investimento em política social, de investimento em saúde, de investimento em economia. Então, ali é que está o momento,
né? Mas, infelizmente, como eu falei, a imaturidade política que nós temos, né? Muita gente se deixa levar, né, por sentimentos ou por estratégias midiáticas, né, que eleva determinados indivíduos, né, que não têm competência, né, nenhuma para estar ocupando. E eu estou falando ali de vários daqueles candidatos, né, que a gente teve no nosso último pleito. O mais importante é o que eu acredito que para avaliar um bom político é avaliar a história dele em cima do que foi feito. Quando se vai eleger um presidente da República, exemplo, ou um deputado, ou um senador, tem que se avaliar, fazer uma análise do passado desse candidato, o que ele foi feito pelo povo, onde ele trabalhou nos pontos fracos do nosso país, em questão educação. Acho que dos fatores mais frágil de toda a concepção do nosso país é a educação. É um país tão rico, mas com a educação frágil. Então, assim, quando se vai botar um líder lá, tem que se ver quem vai votar nesse líder, rever o passado desse líder, o que foi que ele fez em algum momento para melhorar nosso país, em questão econômica, em questão de educação, não o que ele está dizendo agora, tem que fazer um histórico como educador, como cidadão, analisar o passado desse político. Eu digo isso para deputado, para estadual, para vereador. E aí são poucas pessoas, né? E aí são poucas pessoas que fazem isso. Né? Exatamente. E aí eu pergunto, né? Eu não quero que ninguém responda. Mas aqui na nossa aula, nós temos pouco mais de 15 pessoas presentes, né? Aqui dessas pessoas, todo mundo lembra, exato, não quero que respondam, não. É só fazer um exercício. Será que todo mundo lembra quem foi que votou para senador, quem foi que votou para deputado estadual, para deputado federal, presidente e governador, beleza, mas eu estou falando desses outros, né? Porque esses são fundamentais. A gente acha que o problema é só trocar presidente, trocar governador, não. Mas o grande motor da nossa política é o legislativo, né? São os deputados e os senadores, né? Então muita gente vota de rodo, né? Decora um número fácil, anota qualquer número e vai lá e vota. Eu né? sei que eu vou ter para deputado estadual. Pois é. Então, assim, é um exercício que todo mundo precisa fazer. Será que eu estou votando com consciência? Será que eu estou votando... Foi isso que eu falei, né? A gente não tem essa maturidade ainda para discutir, né, para rever essas questões, tá? Bom, gente, mas dando continuidade aqui ao que a gente estava falando, eu trouxe aqui uma síntese, né, disso que eu li aqui do livro para vocês, né, trazendo o que é a LDB, qual sua função, né, quando surgiu, né, essa lei, como a LDB trata a educação, como essa lei pode contribuir para melhorias na educação e como a LDB aborda sobre a formação dos professores e dos demais profissionais de ensino. É bem sintéticozinho também, posso deixar com vocês esse slide ao final da aula, tá? Então, o que é a LDB? Bem resumidamente, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela é considerada a lei mais importante no que se refere à educação. Conhecida também por Lei Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro foi um dos senadores, junto com o Marco Maciel e o outro, agora eu esqueci o nome dele, né, que foram os redatores da LDB em 1996, certo? E aí a lei acabou recebendo o nome do Darcy Ribeiro. Ela é composta por 92 artigos que abordam temas variados sobre educação no nosso país. E qual que é a função da LDB? Podemos considerar como uma de suas principais funções a de organizar a estrutura da educação brasileira, o que reflete inteiramente na formação escolar. Ou seja, tudo que diz respeito às questões, né, de funcionamento da educação no país está contemplado na LDB, tá, gente? Então, assim, ela é um documento que, como eu falei para vocês, a gente precisa ter
esse domínio sobre ele, tá? Seguindo aqui. Quando surgiu, né, a Lei de Direitos e Bases de Educação no Brasil, né? Veio para suprir a versão anterior, né, de 61, perdão, ficou 71 aqui, mas é 61. Expandindo assim os direitos dentro da área educacional, oportunizando mais atribuições quanto ao trabalho docente, além de oferecer mais autonomia de ação das instituições. A proposta ela não surgiu apenas em 1996, e como eu falei, desde 1988, durante o processo de aprovação da Constituição Federal, tá? Vou corrigir ali de 71 para 61 e vou mandar para vocês. Como a LDB ela trata a educação? O que é que ela fala sobre o que é educação? A LDB propõe concepções, valores. Deixa eu tirar aqui essa barrinha aqui da frente. Ela propõe, concepções, valores e finalidades para a educação brasileira. Podemos considerar como um documento formado por um conjunto de referências para um possível caminho que pode orientar de forma positiva as instituições de ensino, certo? Então, ela vai trazer essas concepções, essas ideias, para que serve a educação no Brasil, certo? E aí, próximo slide. Como a lei pode... passei demais. Como essa lei ela pode contribuir para melhorias da educação, certo? A gente estava falando sobre isso agora há pouco. A LDB proporcionou melhores condições para a inclusão, além de dar espaço para a inovação com a educação à distância. Então, é na LDB que já vem falando, 96, já vem falando da educação à distância, da EAD, que antigamente era via correspondência mesmo, via correio, né? Era um negócio bem diferente do que é hoje, né? E que cada vez mais, né, para o bem ou para o mal, enfim, a gente está caminhando nesse sentido, né, da digitalização da educação. A lei concebeu um importante instrumento de concretização dos direitos educacionais. Não podemos deixar de citar o contexto em que esta lei, juntamente com as demais leis que protegem os direitos sociais, trouxe a inquietação de se formar indivíduos mais críticos e conscientes, certo? Então, já na LDB também já vem trazendo essa necessidade dessa formação de indivíduos críticos e conscientes, né? Ou seja, nada a ver com o que, por exemplo, vem se falando da chamada escola sem partido, tá? Como a LDB aborda a formação dos professores? Também está lá na LDB, não fala só sobre educação, mas fala também sobre os seus protagonistas. Então, além dos estudantes e dos demais profissionais, claro, nós temos um papel primordial. Então, a LDB ela vem trazer, por exemplo, e a gente vai ver mais para frente no capítulo que aborda sobre a formação de professores, né, a questão de quando se passou a ser obrigado, né, a ser requisito, que para você trabalhar com educação você precisa ou ter curso de licenciatura ou ter o curso de pedagogia, né? No Brasil isso já é lei também, né? Hoje em dia não sendo, salvo exceções que ainda tem por aí, somente no interior, mas hoje você não pode ser professor sem ter um curso de pedagogia, né? O antigo curso de magistério não serve mais, né? No máximo você se torna um auxiliar de sala com um curso de magistério. Hoje, para você assumir uma sala de aula, né, legalmente falando, você precisa ter um curso, né, de pedagogia. Infelizmente, a gente vê, né, muitas redes, escolas, principalmente escolas pequenas, né, de bairro, burlando isso, né, utilizando ainda pessoas com magistério ou até mesmo pessoas que ainda estão estudando, né, para se formar, né, assumindo salas de aulas. Eu falo isso por experiência,
Eu também, antes de ter a minha graduação, assumi 10 turmas numa escola municipal, né? E eu penso assim, eu me dediquei, eu me esforcei, mas eu vi que eu não tinha ainda, né, o know-how para estar naquele lugar, mas a gente encara, né, o desafio. Bom, e aí? A LDB propõe concepções, valores... perdão, estou lendo de novo. É sobre como a LDB aborda a formação de professores. Em seu artigo 61, a lei ressalta sobre a qualificação dos professores, que eu falei para vocês, tá? Com a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho. Então, vem falando, né, que é fundamental que que para se ser professor, né, a gente tenha, no caso, ou curso de licenciatura, né, nos mais variados competências, história, geografia, português, matemática, biologia, física, química, né, ou pedagogia, tá? E aí, dentro dessas disciplinas, dentro desses cursos, você obrigatoriamente, por exemplo, tem que ter cadeiras, nos casos de licenciatura, cadeiras de educação, né? Pagar didática, pagar história da educação, filosofia da educação, estrutura e funcionamento da educação, né? Essa psicologia do aprendizagem, do desenvolvimento, né? São cadeiras primordiais, porque é justamente, né, para falar sobre essa formação sólida, né, e a qualificação, né, sólida, baseado em fundamentos científicos e sociais, tá? Então a LDB também contempla isso daí para a gente, sobre a formação dos professores. E também aborda, né, não só, porque a gente sabe que o universo, né, escolar não só diz respeito, o processo escolar não só diz respeito a professor, né, e aluno. Tem toda uma série de outros personagens envolvidos nessa trama, né, que é o que a gente chama aqui de profissionais de ensino. A gente está falando aí de supervisores, coordenadores, gestores, né, que todos esses têm que obrigatoriamente ter, principalmente quando a gente está falando de escola pública, tá? Ter qualificações nas áreas de educação. É muito comum a gente ver em escola privada os gestores da escola serem pessoas da área de administração, né, de gestão pública, nesse sentido, né? Mas o ideal é que todos esses indivíduos, né, eles tenham formação em educação, tá? E aí vem falando, ó, os profissionais de ensino que constam na LDB abrangem professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio, trabalhadores em educação, né, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim, profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas e que tenham atuado. Por exemplo, a gente tem hoje os ETEs, né, que é as escolas técnicas estaduais, né, que abrem concurso, por exemplo, porque nesses ETEs tem cursos profissionalizantes. Então, não só tem lá professores de português, matemática, história, geografia, não. Precisa-se ter pessoas da área. Por exemplo, se você tem um curso de contabilidade, um curso de administração, você precisa que tenha ali um professor que é contador, um professor que é administrador, né? Então, tem também esses profissionais, né? Mas que, como vocês viram aqui na LDB, eles têm de ter experiência em docência, né? Eles têm que ter experiência em sala de aula, tá? E também profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, ou seja, você tem uma graduação numa outra área, mas aí você fez uma pós-graduação, né? Eu tenho colegas que são professores hoje do ensino superior, que fizeram a graduação numa área que não necessariamente é de ensino, mas com o desejo de ensinar no ensino superior, fizeram especializações, pós-graduações em áreas
né, de educação, né, de psicologia da educação, psicopedagogia, que é uma área que está muito, né, em evidência nesse momento. A própria questão das neurociências também é uma outra área que está bem forte, além, claro, da educação especial, né, que se faz hoje cada vez mais necessária. Tanto é que a própria LDB traz lá um capítulo específico, né, falando sobre a questão da educação inclusiva, coisa que outrora, né, não se tinha tanta importância, né? Agora não. Agora se tem determinado por lei, inclusive, né, o espaço para as pessoas, para as crianças, para os indivíduos com alguma necessidade especial, seja física, seja cognitiva, né? E aí a educação inclusiva é algo também que está em bastante evidência. Então, eu tenho uma grande amiga, ela é fisioterapeuta, mas como ela se especializou em educação especial, está fazendo agora o doutorado dela, então ela, né, praticamente uma referência, né, nessa área. Ela trabalhava lá com a gente, lá na Nabuco. Infelizmente, ela saiu antes de vocês, né? Ela passou no concurso aí, certo? Vocês teriam uma excelente professora nesse sentido, né, no que diz respeito à educação inclusiva. Tá, gente? Bom, basicamente, esse é o último slide. Basicamente, era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre a LDB, tá? Não sei se vocês viram, mas eu coloquei na parte geral da nossa disciplina uma atividadezinha sobre a BNCC e a LDB, as duas, tá? São 4 questões de múltipla escolha para vocês responderem, certo? Vocês têm até o final do dia, tá? Para ir lá e responder. Vocês têm lá uma tarefinha, vocês respondem para mim. Assim, é a título de verificação de conhecimento de vocês. E não deixa de ser também uma preparação, né, para a nossa prova, que vai vir agora no finalzinho de junho. A gente vai ter a prova, que diferentemente da que a gente teve, ela vai ser só questões de marcar X, né, questões de múltipla escolha, tá? Então também já serve para vocês lá como um treino também. Claro, verificação se está compreendendo bem direitinho o assunto e treino para a nossa prova, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, gente? Não, professora. Falei muito, falei rápido. Não, foi bem. Deu para compreender assim? Pronto. Espero que tenha sido, que tenha ajudado. E eu reitero a importância de vocês, né, se apropriarem, darem uma lida assim, de vez em quando pega lá a LDB para dar uma olhada, né? Não cabia aqui para a gente ficar lendo lei por lei, né? Não é esse o objetivo. Vocês entenderem o que é a LDB e os principais tópicos dela, a gente vai ver nas nossas próximas aulas, tá? Então, só lembrando que terça-feira a gente vai ver o capítulo 5 aqui do livro, tá? Que é níveis e modalidades de educação e ensino. Desde na primeira LDB, como eles eram chamados, as mudanças que sofreram ao longo do tempo, por exemplo. Era jardim de infância, mudou, prézinho, pré-escolar, e hoje é educação infantil. Essas modificações a gente também vai estar, né, vendo na próxima aula, tá bom? Então, se possível, deem uma olhadinha no texto, deem uma lida, se não, pelo menos estejam com o texto, né, em mãos para a gente fazer algumas atividades, né, durante a nossa aula. Tá bom, gente? Queria agradecer, né, quem pôde, né, tá aqui numa manhã de sábado chuvosa com a gente. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês, tá? Quem quiser tá lá, atividade para vocês responderem, certo? Eu vou disponibilizar também para a Joyce repassar para a turma que não está com acesso, tá? E aí eu peço também, Joyce, que você avise a turma, né, que não pôde estar aqui presente agora, que está essa atividade aqui no Teams, na área geral,
da nossa disciplina, tá bom? Então, gente, agradeço bastante a presença de vocês. Tenham todas e todos um ótimo fim de semana, um restinho de fim de semana, curtindo aí essa chuvinha, certo? Se cuidem e a gente se vê na terça, tá certo? Tchauzinho para vocês.